Salve, galera! Estamos com mais um Papo das 5 hoje. E hoje tá imperdível e sensacional. O quê? Não fui eu que falei que tá imperdível, porque toda vez eu falo que tá imperdível. Foi o Missoli que falou que tá imperdível. Então hoje, pela primeira vez, tá imperdível pela visão do Missoli. Com certeza. Que fantástico! Hoje o assunto é espetacular. Hoje é o dia de mostrar, de matar a cobra e mostrar... Empreendedorismo. Mostrar a cobra falando assim, eu já morri, não bate mais. E mostrar a cobra morta, porque não adianta nada mostrar o pau. Mostrar o pau que bateu na cobra não significa que a cobra morreu, ela pode ter fugido, né? Pode. Agora, mostrar a cobra morta quer dizer que você fez o trabalho. Hoje a gente está chamando, trouxe aqui, né, uma alegria muito grande. Estamos com o Carlos Cassim, é uma pessoa que eu particularmente tenho uma estima muito grande, um carinho muito grande, uma admiração muito grande. Sei que o Missola também não preciso nem falar. Compartilha que a gente fala nas internas aqui de como a bundinha dele é bonita. Fala isso pelas costas. É verdade. E por que a gente chamou essa figura fantástica aqui hoje? Não é porque ele tá com a CLT assinada. Não, de jeito nenhum. Não assina. Hoje. Caiu agora! Eu falei, pô, a guitarra do Sambora é ESP. Eu falei, não, esse é um Fender. Isso é carteira de trabalho, nada a ver. Mas vamos lá. Hoje. Não tem a ver, mas tem a ver. Hoje o Cassim... Chegaremos lá, certo? Porque a gente está fazendo aí todas essas conversas aí com vocês, mostrando como você deve se comportar com a música, como você deve lidar com a música, que a música não é puramente, simplesmente um hobby. Pode ser um hobby, mas que as pessoas que querem ganhar dinheiro com a música não podem tratá-la como hobby, que é o que a gente vê a grande maioria das pessoas fazendo, que existe toda uma estrutura de empresa por trás de uma banda, de um projeto artístico. Estamos mostrando aí, já trouxemos publicitário, não, publicitário vai ser na outra. Falamos sobre, com o Bruno de Direito, falamos sobre as mídias sociais, sobre todos os pilares que colocam aí uma banda numa situação organizada, de empresa, do jeito que tem que ser, para faturar, para ter viabilidade financeira, para poder viver disso. E o Cassim hoje está aqui porque é um dos cases assim, que eu acho mais fantástico, sucesso. E quando eu digo sucesso, não é porque ele está na Globo, quer dizer, ele está na Globo. Ele não foi mais de uma vez no Faustão, né? Foi mais de uma vez. Não é só porque ele foi lá, mas é porque ele tem o retorno não só financeiro, que também é importante, mas de satisfação. Ele paga as contas da família dele, ele se sustenta, ele garante tudo o que a família precisa, tudo o que ele precisa através da música. Ele não tem a CLT, ele não tem a carteira registrada. Ele é um empreendedor da música. Exatamente, ele é o caso, assim, dentro das coisas que a gente diz, que exemplifica, personifica tudo que a gente diz que tem que ser feito e como deve se comportar, porque ele faz a coisa do jeito que tem que fazer. Cassim, obrigado por ter vindo hoje, cara, muito bacana. Fala um pouco como é que você lida, por exemplo, hoje, com que projeto que você tem, como é que você lida com esse projeto, como que você começou essa visão empreendedora, como que foi essa coisa de você ser eu não vou nem dizer músico, mas esse gestor que você é hoje de uma banda. Cara, obrigado pelo convite. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras da introdução. Porque a gente trabalha direto, eu de lá, vocês daqui, a gente acaba não se encontrando. O músico que está tocando não vê músico tocando, né? Tá sempre todo mundo trabalhando. E poder saber que essa visão está rolando, por mais que a gente não se fale, e ouvir agora esse anúncio, é muito gratificante. Poder ouvir esse reconhecimento, saber que o trabalho que eu tenho feito está sendo bem visto, vamos dizer assim. Então, obrigado pelo convite, pela moral mesmo. Vamos lá, eu tô com o meu projeto atual é These Days Bon Jovi Cover. Tem 12 anos que eu iniciei um projeto cover do Bon Jovi. Demorou um tempo, muita vontade de fazer, porque eu sempre fui muito fã da banda. Assisti os shows, assisti os DVDs e queria montar uma banda. Vi o Sambora tocando, foi uma grande influência, porque nas minhas bandas eu acabei cantando por um mero acaso, como eu vi o Herbert Viana falar uma vez. Eu fui cantando e cantei e tô aqui, né? Então não tinha vocalista, eu vou cantar pra gente ensaiar. Enquanto não tem ninguém, eu tocava e cantava, e era bem ruim. Natural. Então melhorou muito, porque hoje é muito bom. Que bom! Fui fazer aulas e aí fizemos testes com vocalistas e tudo, e não rolava, aí viu o Sambora, viu
o DVD Live from London do Bon Jovi, eu falei, pô, esse cara toca bem, canta bem, pô, dá pra fazer. E isso era 96, quando eu descobri esse show do Bon Jovi. Estou falando de 20 anos, né? Não existia YouTube, não. Não tinha referência, você tinha que pegar VHS para assistir, ou ouvir alguém falar, ou esperar um show que passava na TV. TV por assinatura ainda era muito raro, você conseguia assistir um show numa TV aberta, numa TV por assinatura não tinha. Às vezes você conseguia alugar uma fita cassete na locadora, né? Cara, eu cheguei a alugar CD na CD Way do Cambuí, CD-Way, para fazer uma cópia em fita para tirar a música. É verdade. Então tinha o YouTube. Olha mesmo. Você alugava, tinha uma locadora de CDs. Essa história de baixar MP3, vixe, nossa, nem passava pela cabeça. Quando apareceu o Napster, todo mundo ainda perguntava, na o quê? Né? Aí depois que era processado, aí todo mundo tinha medo de ser preso. Baixei a música, eu tocava a campanha mais alta, cara, me prendeu por causa da música. Rolou tudo isso numa época aí. Pra não deixar de falar, né? A internet naquela época como é que era? Cara, eu me lembro de ganhar um CD da AOL com 800 horas grátis. Você colocava o CD para instalar o programa que te dava direito a ter horas. Né? E era depois da meia-noite, e eu barato, assim, a gente já falou de várias coisas, né? Todo mundo no condomínio, eu não sei na onde, papo vai, papo vem, 11h55, velho, vou nessa, a gente vai conectar, vou. Meia-noite 2, os mesmos caras no ICQ, pra quê? Era um antecessor do WhatsApp, né? Porque hoje em dia é normal a gente ver pessoas da mesma sala conversando. Gente, conversa entre vocês aqui, velho. Então era tudo muito difícil, internet tudo muito difícil. E aí quando eu vi o show e vi isso aí, eu falei, pô, dá pra fazer. E aí eu fui me especializar, aí vi a primeira banda. Aí rapidamente foi a banda Eclipse. Depois a gente curtia Mamonas, foi uma fase que Mamonas tava pipocando pra caramba. Eu tocava Mamonas, tocava Raimundos, era um repertório alegre assim pra cima. Aí comecei a compor, fazer minhas músicas. E por incrível que pareça, ainda existe talvez esse assunto pinte hoje, a rixa entre cover e autoral, um não pode, outro não pode, é uma briga sensacional, né, à toa. Aos 18 anos, que foi em 98, eu comecei a gravar meu primeiro CD, que foi autoral. Foi com a Flamígera? Foi Flamígera. Gravei o CD autoral, a gente ensaiava músicas próprias. Eu lembro o lançamento no Farol do Pirata. Foi lá mesmo, a educadora, a promoção e tudo mais. A primeira formação foi eu, o Lê, baixista, que hoje toca com o Simon Odchev. Foi o Marcelo Diniz, que hoje faz trabalho por conta, né? Tecladista solo e tal, escritor. Depois entrou o Kilder, que fechou o CD com a gente. E o Tatu, baterista, que hoje infelizmente não está tocando mais. E foi ali, então lançamos um CD autoral, show com música nossa, vendia disco, vendeu na Saraiva, que era difícil, mas vendeu na Saraiva, vendeu na Livraria Nobel, vendeu em vários lugares, o disquinho nosso, assim, saindo de mão, tiragem pequena, vendia embaixo do braço com a caixa do CD aqui. Eu trabalhei na redação do Diário do Povo, Correio Popular na época, e aí eu saí de lá porque eu pedi pra sair do trampo, eu falei, pô, eu queria trampar com música e tal, vou fazer uma parada assim. Voltei pra lá depois de um tempo com a caixinha de CD, a galera falou, pô, que foda, que legal, vai ter pi? Que legal. Pô, você voltou com seu CD gravado, que bacana. Pessoas que me influenciaram, que me deram discos do Led Zeppelin, do Clapton, para eu descobrir que era a música legal, o rock, né? Bacana. Então, devo muito a muita gente. Foi um começo difícil naquela fase. E ali começou uma ideia de ser músico mesmo, antes de ser empreendedor. Dificuldades que eu tinha na época, dificuldades que eu vejo hoje de bandas novas e dificuldades que eu vejo de bandas novas com pessoas já experientes. O cara tem 15, 20 anos na música, tem um projeto novo, e ele tem dificuldades, que as que eu tinha antes, que também enfrento hoje em dia, mas melhorou bastante. Eu reclamava do bar. O cara não me põe pra tocar essa panela aí. Como o bar já fechou, vou citar. O Contramão. A época, o sonho em 97 era 98 você tocar no Contramão aqui em Campinas. As bandas legais tocavam de sexta e sábado, as bandas iniciantes na quinta tinha que levar os amigos, o papagaio e o cachorro. Senão não tinha público. Quando que a gente tocou lá mesmo? Era uma quinta de série. Era uma quinta. E na época ia assistir bandas como Quatro Fatos, ia ver o Quatro Fatos na época, ia ver outras bandas que ainda existem até hoje, e a banda ficava pra quinta, eu reclamava da panela, eu reclamava de todo mundo. A gente alternava a quinta, então. Alternava, era eu, vocês e mais algumas outras bandas ali. Na época a gente tinha um nos outros, né? O Roger, o Terças, o Thales e o Daniel. E a gente tocou lá no Contramão. Eu lembro que teve uma noite lá que até a gente tava tocando e de repente a nossa banda, tipo, era uma banda assim, tinha um dia que o show era, nossa, sensacional, a gente tocava super bem, tinha outro dia que, nossa, a gente tocava muito mal. E num dia desses que a gente tava tocando mal, não sei por cargas d'água, o técnico começou a subir e descer o volume da mesa. Nossa. Uma atitude totalmente antiprofissional, né? Tirou uma onda de vocês ali. ali. Ele tava dando toque pra gente, melhor senão eu vou parar. É que o famoso, ó, se você quisesse, ó, se você quisesse. Ó, quando abaixo fica melhor. Que
que fase, né? Que fase. Mas e aí? Mas isso aí eu acho que é até um assunto pra gente falar depois, que é uma estrutura básica. Eu acho que uma banda, quando tá começando, é natural que você não tenha uma estrutura, mas depois é legal você ter um técnico de som que cuide do som da sua banda e você não ter esse tipo de problema, né? Mas isso aí vai mais entrar. pra frente. Vai daqui a pouco. Chega lá. Então, concluindo essa introdução, reclamava até das bandas. Essa banda desses caras aí, olha só, né? Tem gente que faz isso hoje, pessoal. É chato isso, não tem nada a ver. É tipo uma dor de cotovelo, né? Você queria, na verdade, ter o que o cara tem, mas você não sabe como é que você faz pra chegar lá. Então, o jeito mais fácil que o ser humano consegue fazer esse cara não é bom, não. Você critica o cara, ou você fala que é máfia, ou você chama de panela. Tudo isso porque você não está ali no circuito. E acredita em mim, não era panela não, era só a minha visão errada. Porque hoje eu estou numa posição em que falam que eu sou da panela. E não é não, eu tenho muitos anos de trabalho para poder estar nessa situação de estar vendendo shows e fazendo essa parada com a Disney rolando legal, o Brasil inteiro, o Brasil mesmo. A gente fez show até no Acre. Sim. O Acre existe então? Existe, sei lá. Conheci pessoas muito bacanas. Conheceu alguém do Acre. Alguém que falou, não, eu moro aqui. Cara, olha só que bacana. Vocês me ajudam, tá? Me resgata, tá? Que eu vou. O contratante que levou a gente pro Acre é um cara do rock, do heavy mesmo, gosta muito, e ele movimenta a cena lá, faz por conta, às vezes ele banca a passagem do bolso dele, ele leva o artista porque ele quer e oferece pra galera da cidade um show bacana, um show que vem de fora, porque a realidade lá é muito difícil. Eu pude ver, assim, tudo bem que eu não conheci o estado todo, nem a cidade inteira, a gente tocou na cidade de Cruzeiro do Sul, mas o pouco que eu vi é... Até arrepiou aqui que meu pai fez um projeto Rondon lá. É mesmo? Isso na década de 70, né? Ele sempre falou de Cruzeiro do Sul. Mas, olha só, cara. Fizemos o show e tem uma galera legal que curte rock lá. Funciona. Depois ele levou outros artistas, levou outras bandas, ele ainda continua movimentando a coisa lá. Mas também tocamos em Roraima, Boa Vista, tocamos em Manaus, em Porto Velho, Rondônia. Cara, depois eu falo tudo. Assim tocou já no Brasil inteiro. E o mais fantástico, e um dos motivos pelo qual ele está aqui, é independente se é cover ou não, porque a gente não vai entrar nessa discussão. Aliás, eu nem entro, porque pra mim não tem discussão, pra mim trabalho é trabalho. É arte. Só que o Cassim, ele com um projeto musical, que é o que a gente está falando aqui, ele trabalha e vai trabalhar ainda em todos os estados do Brasil, viaja para todo lugar, toca em tudo quanto é bar, evento corporativo, casa de show, faz show em tudo quanto é lugar. Agora, não é só arte não, viu? Tem muita coisa, muito trabalho por trás, não é simplesmente porque ele toca guitarra pra caramba, porque é um puta do guitarrista. Obrigado. Qual que é o trabalho todo que tem por trás disso? Quando a pessoa vê uma pessoa tocando no palco e acha, poxa, que legal o cara lá no palco, eu queria também tocar guitarra igual ele, a vida de música é fácil, blá, blá, blá. O que essa pessoa não sabe que acontece lá por trás? Qual que é todo o bastidor e qual que você vê assim como os fatores? Cara, um músico, para ele chegar no palco lá e ter essa situação, ele precisa disso, fazer isso, para colher o momento de estar lá e o cachê. Rapaz, vamos lá, vou tentar lembrar, talvez não saia na ordem exata que eu acho, mas vou falando. Às vezes o cara vai ali no dentista, vamos citar assim, e ele paga lá uma consulta, uma cirurgia de um siso, sei lá, R$500, acho que é mais ou menos isso que está custando. Aí ele se questiona, o cara ficou 45 minutos comigo ali, 500 pau. Esse momento é o show. Esse momento é aquela 1h30, 2 horas que o músico está tocando. O cara teve a faculdade, ele teve os erros, ele teve o instrumental dele para montar a sala, ele tem aluguel, ele tem que abrir uma empresa. Tem todo um esquema que ele tem, a dedicação e o tempo e a vontade de ser bom, que também influencia, tudo isso para estar ali cobrando R$500 para tirar o teu siso. O músico, a banda, quando está no show aquelas 2 horas, e eu já vi também, mas tudo isso para subir lá fazer um show 2 horas? Às vezes a gente viaja, o trabalho todo dura 24 horas, cara. Eu vou citar um exemplo. Quando não é mais, né? Quando não é mais. Então, para um show em Curitiba, por exemplo, a Disney vai lá. Se for um show, tá? A gente sai de Campinas por volta de 5 da manhã, pra gente chegar no hotel até meio-dia. A gente almoça e descansa um pouco no hotel à tarde, porque é uma viagem longa de van. Passa o som, faz o show, sai do bar às 5 da manhã, deu 24 horas, mas não acabou. Recebeu, pega tudo, vai pro hotel, você dorme um pouco, para você voltar de novo meio-dia, chega em casa 10 horas da noite. Passou das 24 fácil, né? Passou das 30 e poucas horas aí. Então, tudo isso faz parte do trabalho, não são só aquelas 2 horas que você está ali tocando. E aí, fora essa questão, que já é a questão da prática, tem a questão, vamos chamar da inteligência, né? A questão do trabalho em si, que é o pensamento e a organização das coisas. Para o cara de Curitiba contratar o meu show, ele tem que pensar que a minha banda vai levar um público, porque ele não vai pagar uma banda de fora com custo, vamos colocar entre cachê, transporte, hospedagem, um custo de 4 a 5 mil reais,
Ele não vai colocar no bar dele para colocar 100 pessoas pagando 10 conto, nem pagando 20. Ele tem que ter um retorno. Isso não tem como você fugir disso. Ninguém vai colocar você para tocar num bar lotado simplesmente por colocar. Você tem que ter um retorno. Ainda que o bar tenha um público dele, você tem que chegar lá, tocar, agregar e fortalecer o nome do bar. Tá? Eu não estou aqui defendendo o bar, estou defendendo bons trabalhos. Então, quando acontece com a Disdays, dele querer comprar esse show, quando é a primeira vez, ele vai medir o público. Hoje a gente tem Facebook. O cara posta uma foto. Vem aí! Teve 3 curtiram, compartilhamento e nenhum comentário. O cara falou, ixi, irrelevante. Não vai vingar. Aí para uma outra banda tem 40 comentários, 100 compartilhamentos e curtidas, 300. Ele fala, opa, vai vingar. Então esse também é um termômetro do contratante. E deve ser o termômetro da banda. A gente falou muito sobre oportunidade, com preparo, sucesso e tal. Eu também chamo isso de resultado. Sucesso é resultado, fracasso é resultado. Então se não está dando certo, é resultado do que você está fazendo. Você precisa mudar alguma coisa. Eu quero tocar nos lugares que eu nunca toquei, eu quero fazer as coisas que eu nunca fiz. Então você tem que fazer o que você nunca fez, talvez. Agora, em relação a isso mesmo, às vezes não é na primeira que você vai acertar, né? Não. Não é a primeira foto, o primeiro bar que você vai lá que vai ter um monte de compartilhamento, um monte de curtida, um monte de comentário. Exato. É um trabalho de degrau a degrau, certo? Inclusive, o músico e a banda, eles têm que se ajudarem e ajudar o bar da forma como o bar ajuda a banda. No sentido assim, vou contratar seu show, vou pagar o que você me pediu, vou pôr aqui. Postei. Cara, você tem 4, 5 pessoas na banda? Eu sei por experiência própria de várias bandas que eu tive que nem todo mundo se envolve em movimentar a coisa. Você tem o Facebook da banda? Quanto tempo faz você não alimenta esse Facebook? Quanto tempo faz você não posta alguma coisa legal? Então tem que movimentar, a galera toda da banda tem que trabalhar em prol disso. Aí o cara vai lá, comenta e compartilha. Pega um vídeo do YouTube, galera, nós vamos tocar esse som, quem que gosta? Marca os amigos da cidade. Vê quem que comentou, vamos supor, você fazer um show de classic rock, vê quando teve o último evento de classic rock, tal banda. Teve 10 pessoas que comentaram que vão. Oi, fulano, tudo bem? Minha banda vai tocar pela primeira vez na cidade, eu vi que você gosta disso, compareça lá. Aí o cara, que legal. Que banda que é? Entra numa outra questão que é, posta o vídeo pra gente ver. Plim, tem vídeo? Cadê a foto? A foto foi tirada do celular? O vídeo tá do celular? Tá distorcido? Tá estranho? O logotipo tá meio mal feito? A banda tá se apresentando pela primeira vez no bar antes de tocar. Como? Porque isso influencia bastante também. E não é só questão de ser tudo bonitinho, perfeitinho. Tem público pra Anitta, tem público pra Susan Boyle também. Era quem era do American Idol, né? Que era aquela moça estranha que cantava pra cacete, não era isso? Sim. Foi cantar, impressionou todo mundo. Chegou lá todo mundo, vixe, né? O que essa feiosa vai fazer? Rolou. A mulher abriu a boca, arrepiei aqui embaixo aqui, ó. A mulher abriu a boca pra cantar, então não é essa questão de uma coisa ou outra. Tem que juntar a parada toda. É disso que a gente vem falando bastante. Ainda na organização, se o cara falar pela primeira vez comigo para um show de Curitiba, de uma outra cidade qualquer, eu tenho um sistema de logística que eu desenvolvi sozinho, fuçando mesmo, errando e acertando. Então eu sei que eu tenho um site que eu vejo a quilometragem, eu sei quanto a minha van me cobra por quilômetro, eu sei que se é avião, qual que é o site que eu pesquiso o preço do voo, e se o cara me pede um show do dia tal, eu vejo que o voo tá caro, eu pesquiso da outra semana, da outra, aí eu de repente já proponho para ele, esse dia que você pediu tá R$1.000 o voo, mas tem um que tá 198 promoção, vamos fazer nesse dia? O cara é interessante. Com uma passagem que era 1.000, ele compra a banda inteira por 200. Então são coisas que você tem que ter e oferecer para facilitar a vida do contratante. Porque não tá fácil tocar, não tá fácil cobrar. Tem a questão toda da crise que a gente ouve a pessoa falar, e entra uma outra questão, às vezes o contratante fala com a gente, mas esse preço está salgado, você tem que entender que está na crise. Eu faço uma pesquisa, vejo onde é que eu baixo, se eu já toquei, se eu não toquei, se eu tenho público ou não, e eu faço uma contrapartida, falo, tá bom, tá na crise, esse valor tá ruim, vamos fazer assim? Vamos fazer a porta, me dá 100% dos ingressos, porque se não tá indo gente no bar, por causa da crise, eu assumo com você, se eu sair daí com R$500, problema meu, se sair com 5.000, problema meu. E aí alguns aceitam. E como eu sei que o trabalho da banda está sendo bem feito, e eu sei que o trabalho de divulgação vai ser bem feito, você tem como impulsionar no Facebook. No meu caso, eu escolho só quem gosta de Bon Jovi naquela cidade num raio de 20 km. E eu mostro o meu trabalho. Eu sei que eu vou encher esse bar. Retorno para mim, o dono não se arriscou com nada, retorno para ele, e nas próximas continua assim. Então, tem várias coisinhas aí que você vai fazendo para você conseguir fazer os shows, conseguir melhorar o seu cachê. A pessoa, o público tem que querer ver seu show, o dono do bar tem que entender que vai gente, ele tem que querer contratar você tem que se organizar entre os seus músicos para poder fazer a coisa de uma forma que todo mundo trabalhe em prol da banda, porque eu acredito que na sua banda todo mundo ganha por igual. E tem cursos, e você tem um site, você tem um vídeo, você tem foto, você tem que impulsionar alguma coisa de vez em quando, você tem um Instagram que você tem que alimentar. Então tem uma pancada de coisa por trás aí, até o momento que você chega lá, toca, recebe e volta para casa. Legal, sim. Acho que
É por aí, na verdade, assim, até algumas coisas que você já falou são coisas que são problemas que o cara que está começando agora gostaria de ter, né? Então, tipo, como que eu vou fazer uma logística para levar minha banda de avião para tocar? Pô, o cara quer ter esse problema, né? Quer dizer que ele conseguiu fazer um bom trabalho, tem um reconhecimento, conseguiu fechar um show lá à distância e agora precisa gerar essa logística. Isso é um momento super importante e acho que vai chegar, todo mundo que trabalhar direitinho vai chegar. Agora, se eu fosse fazer uma consultoria com você, tipo, eu acabei de montar a minha banda, chamei um baixista que eu conheço, que é muito bom, o Gus estava lá marcando, falei, Gus, cola aí, mano, vamos tocar, vamos fazer um som. Chamei um batera muito legal também, chamei um vocalista muito legal, falei, cara, bicho, montei um projeto, eu acho que tá legal. Assim, eu quero tocar, cara, igual a Disdays toca. Eu não vou falar Disdays, eu vou falar, eu quero tocar igual você toca. Porque se você estivesse na frente de um AC/DC cover, ia estar tocando o mesmo tanto. Se você estivesse na frente de um Legião cover, ia estar tocando o mesmo tanto. Porque o teu projeto, na verdade, assim, ao meu ver, ele é sucesso com Bon Jovi, fazendo um Bon Jovi cover, até para você ter muito mais prazer no seu trabalho. Mas se você estivesse à frente de qualquer projeto pelo seu empreendedorismo, esse projeto ia ter um retorno financeiro, ia ter uma venda muito forte. Graças a Deus que você escolheu o que gosta, porque nada mais justo, né? E sai para tocar fazendo o que gosta. Mas vamos lá, eu montei a banda, falei, assim, cara, tá legal a banda, eu acho que tá legal. O que eu tenho que fazer agora? Qual que é o processo? Só juntei a banda, ensaiei, defini um repertório lá, se é cover, se é autoral, dane-se. Mas e aí? Cheguei lá, falei, Cassim, acho que minha banda tá legal, cara. Tô escutando, acho que rolou. O que eu faço agora, Cassim? Massa pergunta. Tem bastante banda me procurando por conta dos shows do Bon Jovi. Pô, vende a gente, indica ali, coloca ali, faz uma comissão aqui. E eu tenho pensado na possibilidade de montar uma pequena produtora com alguns artistas e poder oferecer, porque eu tenho carta branca em algumas casas. As pessoas confiam no que eu falo pelo Bon Jovi e eu não posso queimar meu filme. Então tem que funcionar. Ó, coloca. Talvez isso comece a rolar. Então, talvez. Dentro do Bon Jovi, você é quem faz a parte comercial? A gente eu que vendo o Bon Jovi e a gente tem Porque assim, toda banda tem alguém que vende, né? Tem. Às vezes é toda banda, mas sempre tem um que tem uma vocação melhor para lidar, para falar com o contratante. Às vezes não é ninguém da banda, às vezes é um empresário. Sim. No começo, geralmente é alguém da banda. Dentro da sua estrutura, hoje é você. Hoje sou eu e não é querer ser centralizador, mas eu não tenho nem a intenção de ter um empresário vendendo a banda. Teve momentos quando a gente começou, precisamos de um empresário, porque você não sabe o que fazer. Quando você descobre o que fazer, como fazer, é claro que assim, ainda estou num nível com o Bon Jovi que eu considero um nível legal, mas eu quero buscar umas paradas bem mais legais. Quero tocar no Japão com o Bon Jovi, quero fazer um DVD ao vivo lá. Eu vou fazer. Eu quero tocar até... Eu tô com 36 anos, vou fazer 36, 35, eu quero até os 40 falar que eu toquei em todos os estados do Brasil, já foram 15, não falta muito. Então, o bom é que o Bon Jovi ainda tá andando, então você tem garantido aí mais 20 e tantos anos de carreira, né? Tem gente que fala isso e tem gente que fala o contrário, o cara fala assim, pô, que bom que o Bon Jovi continua lançando disco sempre na mídia, aí a gente fala assim, pô, o legal do Queen é que, tipo, legal entre aspas, puta sacanagem, né? Mas, tipo, o Queen, os caras não estão mais aí, né? Então, um bom tributo pode circular o mundo. E tem um Queen cover na Argentina que os caras tocam na Europa, tocam nos Estados Unidos, cara. Isso é uma puta de uma referência. É uma banda cover, mas é excepcional, assim como tem outros também. Mas voltando... Vamos lá. A banda, você montou a banda, Cara, eu montei minha banda. Qual o primeiro passo? Eu faço site, eu faço vídeo. O que eu tenho que fazer? Qual que é eu sugiro... toda a estrada que tem que fazer até eu chegar lá no palco e falar, pô, legal, tô no palco? Eu sugiro um kit. Você precisa de um kit para vender. Eu vou fazer essa conta de trás para frente. Então, você tocou. O que você vai precisar para o seu show? Você precisa... Coisa básica, tá? Mas tem que falar também. Tem que estar com um cabo que funciona, com uma fonte que não desliga, com um instrumento que fica afinado. Nós estamos falando de marca, estamos falando de condição do que você oferece, do seu hardware. Tudo isso tem que estar funcionando. A banda tem que estar ensaiada, tocando, cantando bem. Beleza, montou, tá isso. Para o seu som ficar legal e soar bonito, é importante e interessante que você tenha um técnico de som, que conhece sua mixagem, o efeito da voz do vocalista, o timbre da guitarra, o peso do bumbo. Um cara que conhece teu som. Vai soar sempre aquele som, bacana. Identidade musical da sua banda. É legal, depende, se você fizer um circuito de teatro, que você tem um iluminador. Porque a música começa no piano, o cara vai lá com aquela luz só no piano. Essa hora o vocalista está sozinho no palco com acústico. Blackout, luz só no vocalista. É legal, depende do circuito que você está. Em bar, geralmente você não leva o iluminador. Exceto em alguns shows maiores. Mas você parte da estrutura. Ter um hold... Se puder, é legal, né? Se puder, é legal pra caramba. Um hold, pelo menos, que atenda a banda toda. Hoje a gente tem no Bon Jovi um cara muito bacana que trabalha pra todo mundo e faz tudo muito bem feito. Então,
Um Rode que possa ajudar a carregar as coisas, montar as coisas, afinar os instrumentos e ficar ali no canto do palco. Enrolou o cabo no pé do vocalista, desenrola e volta. A guitarra soltou a alça, coisas desse tipo. Faz diferença, é importante. Acabou o show, você tem um público legal, o público quer falar com você. Não pode já baixar, começar a enrolar tua pedaleira e não falar com a galera. Você sai pra falar. Aí o dono do bar tá assim, velho, vou fechar o bar, a bateria tá montada. Aí você tem um Rode, que tá lá desmontando suas coisas, encaixotando pano no case pra levar pra van. É bacana de ter. Pra van, transporte. Então se for cidade perto, você pode ir de carro. Legal, fica mais barato, porque a van também é um pouco caro às vezes. Mas se puder ter uma van quando você vai viajar pra longe, bacana. Se for até avião, por segurança, né? A gente, nos você últimos dorme. anos, conheceu muita gente que acabou falecendo na estrada, né? Voltando de bar, Eu tenho depois de show cansado e dormiu, ou não, ou tava fazendo nada e teve um acidente também por perigoso. bobeira. Então, eu durmo fácil na estrada, cara. Eu vou de Americana num show que acaba 2 da manhã, eu volto com sono, porque eu quero ir de casa cedo. Então, é legal ter uma van, ter um transporte, coisa que funcione. Então, beleza, você voltou do show. Se é um show mais longe, você tem que ter um hotel. Esse hotel tem que ser negociado com o contratante. Se você ficou um dia a mais, você vai almoçar. Esse almoço tem que ser negociado com o contratante. Ou você embute tudo no preço, e você mesmo marca com o almoço, e arca com o hotel. Pode ser, o contratante fica X, eu chego e toco. Você contrata tudo. Mas é de praxe que os bares tenham parceria com o hotel, que tenha desconto com os hotéis, e coloque você num desses. O almoço talvez parceria com o restaurante. Ou ele te dá um X para você almoçar na estrada. Voltou para sua terra natal, antes de você sair com a van, que é a venda. Então o cara entrou em contato com você através ou do WhatsApp ou do Facebook, que hoje em dia é muito comum. Raramente o cara vai te ligar. Ele pode ter contato por ali. Então você tem que ter um atendimento rápido também. Não adianta o cara mandar para você uma mensagem no WhatsApp e responder 2 dias depois. Às vezes ele já contratou outra banda, cara. Então responda rápido. Tenha no seu WhatsApp algumas fotos bacanas, alguns links da banda e de repente um texto padrão para você se apresentar. Porque imagina que você tem uma demanda alta de orçamento. Eu dou em média 30 orçamentos por mês do Bon Jovi. Fora os shows que eu já marco, independente dos shows que eu já marco. 30. É uma média de 1 por dia chega. Olá, tudo bem? Eu sou do bar tal, de uma cidade nova. Chega isso lá. E às vezes chega no WhatsApp, ou no e-mail, ou no Facebook meu, ou no Facebook da banda. Se você tiver que digitar toda vez a sua apresentação, vai dar um trampo. Então, tem um kit de apresentação desse trabalho seu, da venda do show. Saiba o preço da sua banda. O famoso release, né? O release. E até um release resumido. Às vezes o cara manda o release, aí tem lá, integrantes. O baterista começou a tocar quando tinha 3 anos. Né? Não dá pra ser. É um release sem foco, né? não dá. É um release do show. Porque eu sou um contratante, quero contratar a sua banda. Eu quero saber o que você vai agregar aqui pro meu bar. O que vai ser legal? A gente faz um show assim, com repertório assado, durante a hora tem uma troca de roupa, e o vocalista ou a vocalista faz isso, faz aquilo, e aí numa hora sobe o... Tá no release, pô, que legal, vou trazer esse show pra cá. Então, um release resumido. De repente, um repertório que você toca pro cara saber. Então, um kit, vamos falar que nesse kit todo tá essa parada da venda. O que você vai oferecer para esse contratante de imediato nessa negociação? Aí ele vai perguntar para você, bacana, legal release, tem um vídeo para eu ver? Tem que ter um vídeo. Hoje, teve o tempo de você mandar o áudio, né? E qual que é a qualidade do vídeo? Cara, o vídeo... Qualquer um? Não. Tem que ter um vídeo assim, você não pode mandar... Pode, tá? Pode mandar do celular. Só que tem outro cara, ele falou com a sua banda e com outra. De repente o cara mandou um vídeo editado. Um vídeo com 2, 3, 4 câmeras, uma câmera. Mas o cara mandou um negocinho em HD, com uma qualidade bacana, com uma iluminação legal. Faz diferença, cara. Por quê? Não é só assim, mas que adianta o cara tá com o puta do vídeo tocando mal, eu tô com o celular, mas tô tocando bem. Legal, tem contratante que vê isso. Mas, sobretudo, o cara fala assim, legal, você toca muito mesmo. Cara, você não investiu X no seu você não acredita no seu trabalho? Porque você não acredita, né? Pra me mandar um vídeo desse, você não acredita no seu trabalho. Você acha que é qualquer coisa. Uhum. Não pode ser qualquer coisa. Porque você vai cobrar por isso. Então, você vai poder cobrar quando você apresenta material de qualidade. Isso eu demorei para entender isso, tá? Eu achei que não. A minha banda cover é mais legal do que aquela banda cover. Os caras fizeram um puta material. Né? Mas essa é mais legal, mas aquela... É difícil, cara. Faça assim, seja a melhor banda, tenha o melhor material. Não fica dando desculpa e culpando os bares ou culpando a panela. Faz a sua parte. Botando no vídeo tem que ser um vídeo bom. Faz um vídeo bacana. Faz foto. Então, no resumo, você pode pensar que é legal você contratar pessoas, até porque você terceiriza, não fica na mão de uma pessoa só. Você contrata especialistas, negocia preços e pensa que você vai ter um valor X que você vai investir nesse negócio. E de repente você dilui, você fala, vou gastar 5 mil com o negócio inicial, vou fazer um clipe, vou fazer 10 fotos, eu vou fazer um hot site, ao invés de um grande site a princípio, um hot site. O que é um hot site? É um site homepage, uma página só que você vai lá e coloca o seu logo,
um release resumido do seu show, um link de vídeo que você está produzindo, umas fotos bacanas que você já fez, link para suas redes sociais, Facebook, Instagram, e contrate o show. Tá ali, você existe com um domínio.com.br ou .com. É legal ter. Uma página do Facebook bacana, bem montada, bem alimentada. O Instagram é legal. Não que o Instagram é de show, não, mas o Instagram você usa hashtags. Então você vai lá, posta uma foto, começa a colocar as hashtags e as pessoas que gostam daquilo que você colocou ali não vai mentir, né? Que lembra a época Sandy Pelada? Rolou um negócio assim, nada a ver na época, lá o cara digitava e caía num site, era uma loja de vidro. Por quê? Ele fez um spam errado. Houve uma época que a galera se bananou com o site, colocava a palavra-chave que não era dele para ter visita. Conta negativamente isso, então não minta, coloca a hashtag no seu trabalho. Meios digitais que a gente falou. Vamos supor que você gastou 5 mil, 8, 10, enfim, você gastou um X. Você dilui. Galera, quanto a gente vai vender nosso show? Tá tudo legal, tá tudo bacana. O cara vai ligar pra gente. Nós somos em 5. É legal você estipular um cachê individual. Pessoal, por quanto pra você é bom? Por quanto? Por quanto? Chega num acordo. Galera, então eu vou tocar, vamos tocar no mínimo R$200 cada um. Tá? No mínimo 150, no mínimo 500. Cada um determina o seu mínimo, a gente não vai falar disso. Estipula. Então tá bom. Aqui na nossa cidade a gente vai cobrar esse mínimo, porque todo mundo vai de carro. 50 quilômetros, esse mínimo mais o X de cada carro. 200, até 200 você vai de carro, você determina isso internamente. Vou de van acima de 200. Eu vou de, por exemplo, o Bon Jovi a gente vai de van até 800 quilômetros por dia de avião, tipo Florianópolis. Por que não? Porque a gente gosta de levar os nossos equipamentos. O nosso backline é um backline baseado no Bon Jovi. A bateria foi feita igual, o amplificador não abre mão do meu amplificador. Eu levo um violão do Boneck, com case desse tamanho que não dá para levar um avião. Ou melhor, dá, né? Mas não vou levar meu violão para quebrar. Meu violão para quebrar. Limita por causa da carga. Limita. Eu vou aproveitar isso que o Cassim falou. Eu tive a oportunidade, através da Sala 5, de fazer um trabalho, uma cobertura para eles no show em Barretos. E eu fui... Exato, eu fui fazer vídeo para eles e fui, obviamente, junto com a banda. Então, assim, cara, fantástico. Tipo, se você virar para mim e falar, Roger, vamos ter que viajar 800 km para fazer cobertura, eu falar, cara, vamos. Porque o clima da banda lá dentro da van, eu fiquei impressionado. Tipo, eu já viajei com outras bandas, tocando e fazendo cobertura. E foi assim, a primeira vez, tipo, 6, 7 horas da manhã, na hora que ia começar a viagem, os caras tudo rindo, felizes, e lá. Eu falei, não é possível, né? Os caras estão fazendo isso porque eu tô aqui, né? Porque, tipo, visita, né? Então, visita vai tratar bem. Ali, dali 2 horas, estavam os caras rindo. Dali 4 horas, estavam os caras rindo. Aí eu subi no palco, chegou no hotel, os caras rindo. Aí saiu, os caras rindo. Eu falei, cara, fantástico. Tipo assim, eu fiquei, juro por Deus, aquela gig eu fiquei impressionado. Eu falei, esses caras são fantásticos, assim, eu já admiro por causa do som, admiro por causa de tudo que está no universo. Agora, o clima que a Disdays tem em volta disso... Quando você chega num patamar que é igual a Disdays, que é uma banda que tem uma agenda grande, os caras às vezes convivem mais com os caras da banda do que com a família. Então, assim... É imprescindível que tenha um bom clima, que você tenha amigos dentro ali, porque... É muito tempo. É muita convivência, né? Essa semana a gente viaja quinta-feira, 3 da tarde, volta pra casa segunda-feira, 1 da tarde. Nossa. São 4 shows, e é tudo numa levada só. Como que funciona isso? Logística, na hora de vender o show. Marquei um show na quinta numa cidade. Sexta eu tento a cidade vizinha, sábado a outra, de repente domingo mais longe ou já voltando. Tem que montar um esquema, porque você aproveita o trajeto da van. Legal. E aí você consegue melhorar Faz a participação em dinheiro. Casadas, né? Vende junto, Legal. uma casa indica a outra. Deixa eu perguntar uma outra coisa que tem a ver com gestão, né? Você como gestor aí da banda, o manager, a pessoa que faz toda a tramitação de venda. Venda e administração da banda, né? Que é importante dizer isso, não é só vender também. Receber o cachê tem que fazer a coisa acontecer. Quando, por exemplo, você fecha um show de R$5.000, tem 5 na banda, R$1.000 para cada um, você mantém um fundo de caixa para novos investimentos da banda, para comprar um instrumento novo, ou para fazer um banner novo, ou para fazer um vídeo novo? Como que trabalha a Disdays? A gente funciona assim. Até na questão da venda eu ia falar aquela hora, eu acabei esquecendo. Eu vendo a maioria dos trampos do Bon Jovi, da Disdays. Mas é aberto. Qualquer músico da banda pode vender um show. E a gente tem uma política interna de comissão para quem vende o show. Então a gente separa 10% da comissão para quem vende. Porque dá trampo, né? Você tem que ligar, ou mandar um e-mail, e a gente também tem assim... Você dedica um tempo da sua vida para aquilo. Para fazer aquilo. E não só na venda. E aí o cara que vendeu o show tem também a responsa de cuidar do show. Vai parar para almoçar? Vamos supor que foi o dentista. Dente, vai parar para almoçar? Vai ter que ir direto com a horário. Vai ter que parar. Cara, tá sem água no palco.
Porque ele é a ponta, ele conhece o dono. Senão fica aquele negócio de 5 caras da banda pedindo ao mesmo tempo, até o contratante fica ruim. Então é legal que centralize, o contratante fala com a pessoa que vendeu. Essa pessoa cuida de tudo, reserva do hotel, quem fica com quem? A gente já tem as preferências, né? Já tem um esquema, um padrão. Mas às vezes não dá, puta, era pra ser dupla, triplo, quem fica? Fica quem fuma com quem não fuma, mistura. Então sempre tem um que a gente briga que é o chefinho da vez lá, que cuida desses detalhes, que é o cara que vendeu, que o cara ganha uma comissão para fazer esses trâmites aí. Então, tá, como é que a gente vende? Vamos supor que o cachê é 5 mil. Foi 2 mil de van. Foi 200 de hold. Foi 300 de técnico de som. Foi 100 de posicionamento. Tô falando valores fictícios todos. Uhum. Supor que gastou 2.500, sobrou 2,5. Aí vem a comissão. Então esse cara ganhou R$250. Tá certo. O que sobrou da diferença, rateia por cima. Por quê? Porque nós decidimos assim. Vocês são em 4. Nós somos em 5. Vocês são em 5. A gente divide em 5 porque nós somos em 5 porque decidiu o quê? Nós somos uma sociedade, todo mundo trabalha de forma mais igual possível, mais parecida possível. Então a gente delega coisas. Galera, alguém cuida do Facebook, responde, posta, cuida do Instagram, a gente divide isso na banda, tem tarefas, vai ter reunião, cada um sai com uma listinha, porque todo mundo ganha igual. Depois que tirou todos os cursos e a comissão, todo mundo ganha igual. Mas foi oferecido para cada um quando entrou na banda. Filho, ó, você que é filho não é demais, né? Amigo. Mania de pai, né? Você quer entrar no rateio, ganhar, vai ter show que é R$50 porque a gente gastou 5 pau para filmar. Porque a gente gastou tanto para fazer isso. Vai ter 50 e vai ter cachê que é 500 conto. Ou você quer um fixo, falar um valor que para você é bom, sempre não ter risco. Todos que entraram falam, não, cara, o que você ganhar eu quero ganhar. O que você fizer eu também quero fazer. Vamos todo mundo junto. Então, hoje é assim. Na sua banda pode não ser. Pode ser você o dono e você pagar um fixo para todo mundo, se eles toparem, se eles assim quiserem. Ou você pode ter um na banda que fala, cara, dá o meu separado, eu não quero me envolver mais, quero trabalhar, tô em outro. Pode ter, é o que você combinar com a tua banda. Cada banda tem uma organização. Eu lembro que minha primeira banda, a gente era tudo moleque, tinha por volta de 17, 18 anos. Então, o cachê, tipo, todo mundo era mantido pelos pais e tal, o cachê era da banda. Então, eu lembro lá, o primeiro show que a gente fez, né, assim, num bar que foi no extinto Zé do Cleto. Nossa, aqui lá. E, cara, isso aí eu tô falando em 98. E quando estourou J-Quest, talvez? Todo mundo tinha que tocar fácil, todo mundo tinha que tocar fácil. Não, foi antes disso. E eu lembro que a gente deslumbrou, porque a gente fez um cachê de, acho que hoje daria qualquer coisa perto de $900. Caramba. E, cara, aquilo lá, a gente falou, caramba, que demais, dá pra viver disso. Que massa. E aí, o que aconteceu? O cachê virou uma bateria. A gente foi na Teams, comprou uma Mapex, pá, dinheiro do show. Então, assim, no começo tinha isso. Mas é uma coisa de estruturação, né? Até pela idade, né? Até ninguém precisava, né? Não era o objetivo, né? Você quer ter banda, eu quero ser de uma banda, cara. Deu dinheiro, nossa! E depois de um tempo, as outras bandas que eu tive era dividido igual. Então, tipo, era R$1.000 de cachê, eram 4 integrantes, eram R$250 para cada um. Entendi. Então, assim, quando eu entrei no Quatro Fatos, o Quatro Fatos também tinha uma política de dividir por 5. Tinha não, tem, né? Então, assim, a gente somos em 4. Então, é por isso que chama Quatro Fatos? É que tá na legenda, 4 fatos e um caixa. Então, o quinto, a gente divide por 5. Um para cada integrante. E esse quinto faz o caixa da banda. Então, a gente vai gravar um CD, precisa investir dinheiro, pega do caixa da banda. Precisa fazer um videoclipe, pega do caixa da banda. Então, assim, foi uma estrutura que o Quatro Fatos encontrou para gerenciar isso, para gerenciar a carreira. Essa ideia de empresa tem um caixa, quer dizer que tem um poder de aquisição em cima de um foco de investimento. Exatamente. A Disdays faz como? Porque, assim, independente se a Quatro Fatos faz de um jeito, se a Disdays faz de outra, o importante é ter uma organização, uma coisa conversada, vai funcionar assim, 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 sem diz que me diz, sem tá ganhando mais que eu, sem briga, tá? O
O que a gente está querendo aqui falar, que é o importante, empresa significa organização. Organização significa ter regras, ter direitos e ter deveres. Então, o Quatro Fatos trabalha de um jeito, diz de outro. Vai ter uma terceira banda que a gente vai conversar aqui que vai ser outra coisa. Desde que esteja organizado e funcionando, beleza. Nesse aspecto de reinvestimento, como que a Disdays faz? A gente não faz um caixa, a gente tem cogitado sempre, vamos separar uma grana para fazer um caixa e tal. A gente não faz um caixa, mas a gente não deixa de fazer nenhuma ação. Então nós vamos investir R$500 no Facebook, tá no cartão de crédito, impulsiona, chegou o primeiro show que pintou da semana, já separa, quando é que o cartão paga. Ó, nós vamos fazer um clipe, a gente arca com a parada porque tem show toda semana, tem 2 shows toda semana, não tem menos que isso. Então é fácil da gente decidir alguma coisa, pegar o cachê e já conseguir pagar esse trabalho. Então, Vocês não trabalham com cachê já recebido, vocês trabalham com cachê a receber investimento através do cartão de crédito. Faz um planejamento. Isso também, porque vai ser tudo no mesmo lugar, né? No caso da Disdays, por exemplo, nessa situação aqui, como é uma rotina de shows, o Cassim tem agenda, ele já olha e fala, cara, eu vou ganhar tanto, já sabe quanto vai entrar. Então, tipo, ele não tá contando com o ovo no cu da galinha, ele sabe que o dinheiro vai entrar. A gente já sabe o que vai fazer. Tudo certo, exatamente. Por exemplo, cachê de televisão, a gente ganhou uma grana para participar do Faustão, e ganhou uma grana para participar da SBT. Eu vou falar uma coisa pra você, viu? Melado, cara. Além dele no Faustão Globo, né? Que Brasil é nossa, né? Se eu tô na Globo eu tenho sucesso. O cara ganhou dinheiro ainda pra estar lá, cara. Tem gente que paga, vende a mãe, o pai e a avó pra ir lá no Faustão, que assim não, velho. Falar, não, o Faustão me chamou, ele me pagou pra estar lá. Mas foi legal. Mandar o carro da produção buscar em casa. É um momento legal, parece besteira, assim. É um momento legal. Você vê o carro da produção parar, buscar você, te tratar como artista, deixar num camarim igual o camarim do outro artista, super bem tratado. Então, as 2 produções, muito legal. A gente ganhou grana. O que a gente fez com a grana? A gente foi na segunda-feira e comeu no Outback. Vamos comer, vamos beber, vamos confraternizar, porque é importante, cara. É um negócio? Mas você tem que ter esses momentos. Então, galera, vamos lá pra gente bater papo, falar de futuros planos. Mas isso é uma ação sua ou isso é uma coisa que é do clima? Cara, alguém sugere e a galera topa. Às vezes... Pela viagem que eu fiz com vocês, garanto que tá funcionando, porque o clima da banda é fantástico. A galera topa, a galera sugere, às vezes, vamos comer uma comida japonesa, aí eu falo, não curto muito, então vamos no Outback, no Outback eu topo. Democrático, a gente escolhe sempre assim, mas ali foi um caso, foi lá, a gente comeu, confraternizou, beleza, aí sobrou uma grana, a grana que tá guardada, a gente fica pensando em outras coisas, ou talvez um outro momento bacana que a banda vai comemorar, ou vamos impulsionar no Facebook, enfim, aí esse caixa de participações que a gente ganha, a gente acaba guardando, esse a gente retém. A gente fez a Kiss FM ao vivo, tem um programa de quarta-feira, Kiss Club. A banda vai, monta no estúdio, toca ao vivo na Kiss Cover para todo o Brasil e para quem quiser ouvir na internet no mundo inteiro. Muito legal. Eu tive a oportunidade de fazer o Kiss Club com a Classic Rock Band na época, e era no Garimpo, lá em Embu das Artes. Era ao vivo, era domingo, foi bem legal também. Que massa. Era uma outra época, né? Nessa época o YouTube estava começando e tal, e não era tão forte como é hoje, né? Hoje eles têm o canal deles lá. Hoje é transmitido ao vivo, ótimo, legal pra caramba. né? Legal. E rende muita coisa. Às vezes a banda até pensa, o cara chamou a gente pra tocar, tem sempre alguém pessimista na banda. Vai gastar com van, vai gastar com não sei o quê. Quanto vai ganhar lá? Nada. Cara, pelo amor, cara, você vai ganhar! Porque você tem uma visibilidade, porque você vai usar o seu favor, isso entra no seu release, no seu currículo. Você manda para um bar um material seu, você participou aqui, e ainda faz isso. Que bacana, vou pôr essa banda. Então, saiba também enxergar as oportunidades, que nem tudo é gasto. Tem gasto sim, tem coisa desnecessária, mas você aprende tropeçando, né? Eu perdi acho que uma parte do gancho na questão eu vim falando do backline, da van, da viagem, naquela questão da estrutura, enfim, que a gente viaja até 800 quilômetros com a van própria, foi o link que você pegou. Perfeito. Então a gente prefere para manter essa qualidade do show, porque é um show cover do Bon Jovi, eu tenho que ir lá fazer o It's Sambora. Quando eu não viajo com o violão do Boneck, faz falta. E eu uso ele no show, acredite você ou não, por 2 minutos e meio. Uma música. Porque eu faço a introdução de They're Alive, e uma outra coisa que o It's Sambora faz também, que Midnight Rider. Eu faço ali uma introdução, faço metade da música, depois uma guitarra e continua. Mas aquele momento é mágico, é enigmático, os fãs olham e não acredito. É o único violão ouvinte do Boneck que tem no Brasil. E eu tenho. Então, faz parte. Eu levo, cara, é trabalhoso. Vai 4 guitarras, vai violão, vai pedaleira, vai amplificador, vai 4 caixas de chapéu, porque tem que ter também. Mala com a roupa, figurinos no cabide, que uma coisa é roupa, outra coisa é figurino. Você vai pro show, uma outra questão que muita banda peca. Eu costumo brincar, o cara foi lá, subiu no palco para tocar com a roupa que ele foi pagar a conta de luz na lotérica. Só não foi de Havaiana porque tinha que estar de tênis. Não dá.
Não tô falando de marca, não tô falando de ter dinheiro, não tô falando... Você pode ir num brechó, achar um puto de um colete legal, uma camisa aqui diferente, ou uma bota, se monta, faz uma parada legal. E é legal a banda inteira também ter uma linguagem. Rock clássico, todo mundo vai fazendo 70, que legal de assistir, cara, é bacana de ver. Ou uma banda... Você pode até estar de Havaiana de chinelo, desde pode, que esteja dentro da proposta. Tocando guitarra havaiana também. Pô, você vai fazer um sarau ali, uma parada na praia, você vai descer todo mundo da banda pra praia, eles vão tocar ali, pô, vai de Havaiana, você tá de bermudão, você tá de regata, ou você tá sem camisa, você faz uma parada, tá, rola. A questão é, você tem que estar adequado pra proposta que você vai fazer, senão o cara tem que fica estar dentro da linguagem. fora d'água. E o figurino é uma linguagem, né? É uma linguagem visual, todo mundo tá te vendo. Uma coisa que o Cassim tá falando aqui que é muito importante, né, que a galera esquece muito, é que não é só a música. Quando você sobe no palco, você tá vendendo imagem também, né? Então, a preocupação com a imagem, com tudo que tá, quando se diz figurino, eu não vejo só o figurino, eu vejo também a montagem, o logo da banda atrás, a luz, toda a estrutura que tá fazendo a composição daquele palco. Tem um case, cara, muito legal dos Paralamas do Sucesso. Cara, Paralamas do Sucesso que hoje não é indiscutível, qualquer pessoa no Brasil sabe quem que é o Herbert e João Baroni. O Paralamas, quando tocou no primeiro Rock in Rio, que, pô, foi um estouro pro Brasil, né? Veio artistas mundiais pro Brasil, veio Queen, então, pô, cara, que coisa absurda. O Paralamas era a joia da casa, mas, poxa, naquela estruturinha pequena, os caras começando, com disco gravado, música na rádio, mas bem começando, bem Brasil. Eles chegaram naquele palco gigantesco que os gringos montaram, porque trouxeram tudo de fora, não tinha nada no Brasil que pudesse atender uma estrutura do jeito que o pessoal queria o Rock in Rio. Por exemplo, para colocar o Queen no palco, o Brasil não tinha estrutura para falar, cara, tá aqui, sobe o Fred Mercury. Fala, não, traz tudo de fora porque o Brasil não tem nada. Naquela época era foda mesmo. Aí os Paralamas estavam lá no camarim e tinha 2 vasos no camarim, coisa e tal, e aí começaram a fazer a montagem de palco. E aí eu não sei quem lá da banda, ou se foi alguém, agora preciso pegar depois quem foi exatamente a pessoa, viu a montagem lá no palco, né? E, cara, as bandas tocando com luz, com aquilo, com figura, com coisas, estruturas visuais em volta do palco. Não tô falando telão, tô falando coisas que compunham o palco. Até porque eu acho que naquela época talvez nem existisse telão ainda. Não tinha. Aí viram que a montagem dos Paralamas estava tipo a bateria, um amplificador de baixo e um amplificador de guitarra. Acabou, não tinha mais nada no palco. E essa pessoa, que agora eu não estou lembrando, mas faz parte da equipe dos Paralamas, foi lá no camarim e pegou os vasos do camarim, levou até o palco. Deixa eu enfeitar esse negócio. Exato, se vocês verem aí, ver o vídeo dos Paralamas no Rock in Rio, você vai ver que tem 2 plantas no palco. Fala, pô, de onde que veio essa planta? Veio porque, pô, alguém lá, já naquela época, sacou, não, tem que ter. Ah, mas não tem estrutura, a gente não é nada, não sei o que tem. Não, mas tem que ter, vamos colocar o que tem. E colocaram essa planta lá. Por que eu estou falando isso? Justamente por causa dessa preocupação. A música é importante, tem que tocar. Pô, isso você é músico, né? Igual o cirurgião vai fazer merda. Não pode, tem que fazer direito isso aí. Você está sendo pago para isso, é isso que você se propôs a fazer. Mas existe toda um universo em volta disso. Por exemplo, você está se apresentando, a música, o som tem que estar bom, tem que ter o técnico de som? Claro que tem, cara. A banda, ela depende do técnico de som. Então, pô, a banda estruturada tem que ter um técnico? Tem que ter, faz parte da estrutura. Tem que ter, como você disse, o backline, tem que ter bons cabos, lógico que tem. Vai subir lá, vai ficar fazendo hammer, vai ficar, dependendo, nosso cabo está com mau contato, a guitarra não afina. Claro que precisa, faz parte da estrutura básica da banda, tu é profissional. Se você está encarando a música como profissão, você tem que fazer essa visão de tudo com esse profissionalismo. Outras coisas que podem vir a ter nesse universo todo, da parte visual, a parte de estruturação, essa parte de vendas que o Cassim faz muito bem, tem que ter alguém cuidando do site, no caso é o próprio Cassim, mas outras bandas, cara, você quer vender, cara, tem que ter alguém vendendo lá, tem que ter alguém respondendo o telefone, tem que ter alguém que está conectado o tempo todo para fazer esse contato com o contratante. Esse universo ele tem que ser profissional, isso que a gente está falando muito aqui no Papo das 5 e que trouxemos inclusive o Cassim hoje para exemplificar isso. A coisa ela tem que ser vista, cara. Você só vai... o músico reclama muito, a gente vê muito essa reclamação, que porque a sociedade não valoriza o músico. Cara, desculpa,
pô, eu tenho estúdio faz 11 anos, eu acho que o músico não se valoriza. Então, assim, se ele não se valoriza, como que ele quer que a sociedade valorize ele? É muito complicado. Eu digo de comportamentos como, primeiro, não ser uma pessoa dedicada à música, estudar, se preparar, como o Cassim disse aqui agora há pouco, né? A sorte, o sucesso é, na verdade, em gestão vista como a soma da oportunidade mais o preparo. Então, pô, não adianta você não tocar porcaria nenhuma e o Faustão te ligar pra você fazer um show lá e você chegar lá e entortar tudo. Não adianta, você não vai ter o sucesso, o reconhecimento e o retorno financeiro. Então, assim, são várias coisas, vários comportamentos que são internos do músico para com a música de relação de profissionalismo. Depois que ele tiver esse tipo de comportamento de relação de profissionalismo com a música, ele pode esperar o profissionalismo vir de outras pessoas para com ele. Então, assim, a gente dizendo isso aqui, eu digo até com bastante emoção, parece meio, pô, chavão, é óbvio, né? Pô, eu tenho 37 anos, é óbvio que tem que ser assim. Mas, poxa, a gente também não era assim há anos atrás. A gente tinha um comportamento um pouco mais simplório e não tinha alguém para chegar e, cara, não, vamos lá, é desse jeito que faz, faça desse jeito. Toque, né, pô? Pois é, assim, coisas que eu acho que, assim, é muito importante. Se você hoje está vendo a música, se você quer ser músico, por exemplo, quer ter uma agenda como o Cassim tem, ganhar dinheiro mesmo, de sustentar uma família, pô, porque a minha concepção de sucesso é aparecer na Globo importante, pô, mas o cara sustenta a família dele tocando. Família não é pouca, não, é um moleque, né, assim, um moleque 3 vezes o tamanho meu, 2 filhos gêmeos lindos e tá lá, cara, não tá faltando nada pra criançada, tá tudo bem lá. E Cassim, você não trabalha? Trabalha, cara. Vai ver, né, como a gente estava falando aqui no começo, estar no palco é uma pequena parcela do trabalho. Nossa, e a parcela mais gostosa que talvez levou a falar, não, eu quero ser isso, eu quero ser músico, eu quero ser guitarrista, tenho um amor pela música, porque viu aquela pequena parcela. O que a gente está querendo dizer aqui é que toda essa parte que vem antes de estar no palco, é isso que o pessoal precisa entender. Não é estar no palco. Estar no palco é a parte gostosa, a parte que todo mundo quer. Agora, fazer o site, tirar foto da banda, fazer ensaios, preparar antes até dos ensaios, achar as pessoas, né? Porque, por exemplo, no caso do Cassim, puta clima legal na banda, mas assim, ele juntou pessoas fantásticas, então essas pessoas fantásticas criaram uma atmosfera fantástica. Se tivesse um lá, talvez que não vibrasse na mesma energia, não seria a mesma coisa. Estranho, contamina. Exato. Cara, imagina cara, vai conviver, o Cassim acabou de falar, vai embora agora na quinta-feira, vai voltar na segunda, vai ficar 3, 4 dias do lado do cara, 24 horas por dia, tem que ser pessoas legais. Só que também pessoas legais, quando a gente fala em música, não é aquele cara que frita pra caramba, né? Às vezes até um músico que é mais mediano, que é esforçado, que tá estudando, que o cara manda bem, não tô falando que ele é ruim, mas ele não é tão quanto o outro. Só que o outro é um pensaco, esse cara é muito legal. Pô, esse cara é legal pra estar na banda. Então assim, e esse cara ocupa o espaço que ele tem que ocupar, né? Exato, faz parte ali. Cada um tem o seu papel mesmo, não dá pra simplesmente você juntar, vamos montar uma banda agora, vamos pegar o melhor guitarrista, o melhor baterista, você pega 5 grandes estrelas. Isso aí já tem, o Dream Theater, acabou. Não vai ser outro. Então, juntar uma galera legal é fundamental, sim. As pessoas entenderem a questão do trabalho mesmo. E todo mundo, quando tomar uma decisão, pensar no grupo, na banda. Vou dar um exemplo. Até na questão de ego, às vezes rola. Rolou comigo numa época em que eu era mais novo e não chegava as coisas dessa maneira. Então vai ter o show da banda, mas eu não posso. O que eu faço? Em outras épocas, então não vai ter show, não posso fazer, porque vocês não vão tocar com outro cara. Não. Isso já rolava, eu vejo isso acontecendo em outras bandas hoje. Quando eu pinto o Bon Jovi, e se pintar numa situação, tem um puta no show, mas eu tenho um outro negócio que eu não posso fazer, eu sugiro, pessoal, eu vou achar um Lima que vai fazer bem feito, vão lá, toquem, faturem, porque vocês têm que ganhar o trampo. Sim. Eu não posso. Descolar um cara pra fazer. Todo mundo da banda faz isso. Durante um tempo, o nosso outro batera também tocava com esse cover, e ele não podia alguns... O Rod começou a fazer com a batera tal da banda. Numa dessa, quando pintou a oportunidade de ter um novo baterista na banda, é o cara que já estava esperto ali, que entrou na banda. E todos os outros, às vezes o Dentini foi fazer uma viagem, o tecladista nosso, e ele não pôde fazer o show, porque estava em viagem. Pessoal, toca enquanto o cara lá, pra ninguém ficar sem trampo. Isso nosso, cara. É de graça pra todo mundo. Ninguém isola a situação e fala assim, eu não posso, ninguém vai. Às vezes a galera prefere, não, já que você não vai poder, já que você não vai poder, vamos pegar esse fim de semana de boa, que foi 13 shows esse mês, vamos segurar um pouquinho. Às vezes rola isso. Mas tem que enxergar que se for pelo bem da banda, coisas têm que mudar. Tem que pensar em grupo, né? Tem que pensar no resultado total. Entrevista. Vou fazer uma entrevista aqui e quero que só venha um vocalista. Mas se ele não for... Não tem essa, cara. Ele vai lá, o vocalista, se eu falar pela banda...
Ou é uma revista de batera, ele quer que o batera da sua banda fale, pô, mas eu sou cantor e não vou estar lá. Não, você não vai estar lá. Vai estar o batera falando dele e da sua banda. Então, tirar um pouco desse ego, desse apego também, chegar como um todo. E você percebe quando o batera tá lá e ele falou da sua banda, quando ele tá lá, ele só falou eu. Percebe? Talvez não seja o batera ideal pra continuar trabalhando com você. Eu costumo dizer que uma banda se torna uma banda quando vira aquele lema do um por todos e todos por um. Isso é sensacional. E assim, além disso, uma família. Aí você tem uma banda, senão você tem um legal. Catadão de música. Isso é legal. Essa vibe que você citou na These Days é real mesmo, todo mundo é amigo mesmo, assim. Tanto que dali surgiram outros projetos, o Vini e o Dentini fizeram um projeto só dele, eu e o Rod, o Joe Box. Tá saindo o disco autoral deles. Fantástico. Até teve um produtor gringo, né? Rolou um negócio fantástico, eles fizeram demos, tal, produziram por conta, o produtor gringo, não sei o nome dos caras, é até um circuito que eu não frequento muito, desse produtor, se interessou pelo trabalho dos caras, está produzindo, arranjando, logo vai lançar o disco, legal, diferente de tudo, Joe Box. Eu com o Rod, a gente se misturou com o Cassiano para fazer um projeto autoral, eu tenho meu projeto que eu faço solo, que eu componho, eu converso com o Jean direto na banda que eu vocalizo, pô, vamos fazer uma coisa mais hard, cantada em inglês, as minhas músicas eu componho em português, eu gosto mais. Mas eu gosto de ser guitarrista de uma banda que tem um cara cantando em inglês, que eu fico só guitarrista, só tocando, a gente conversa. Então, nascem coisas ali. Eu acho que tudo isso soma pra banda também. Soma, né? porque... São fontes que vão buscar lá fora e trazem, adicionam. Com certeza. E pode parecer que não, tipo, mas os dois lá montaram o negócio deles, né? Esses aqui, não, cara. A gente torce por isso. A gente insere as pessoas, a gente cita, a gente vai dar uma entrevista numa rádio, a gente fez a Rádio Globo, não vou lembrar todas, obviamente, fizemos rádios bem legais. E aí, pô, mas e aí, vocês compõem? A gente como diz deles, não, mas eles fazem isso, eles fazem aquilo, eu faço aquilo. Companheirismo. E às vezes toca na rádio, o cara pega a música de uma das bandas e toca na entrevista, uma entrevista do Bon Jovi Cover. E o Bon Jovi Cover abre portas para que a gente possa tocar um autoral, para que a gente possa falar da nossa vida, do nosso trabalho, dos nossos projetos. Então, cara, é um leque de coisas mesmo que você pode fazer e aproveitar no seu trabalho, seja autoral, seja cover, instrumental, estamos falando de gênero não, estamos falando de trabalho. Show. Muito legal. Justamente sobre isso, né? Sobre essa visão de ver a música como trabalho, a banda como empresa, né? Como empresa lucrativa que por exemplo, como a These Days que a gente chamou o Cassinho aqui para levar esse papo muito legal. Todos esses cases, né, que foram falados aqui, essas histórias tanto de relação com a banda, de relação com o contratante, de como vê a coisa, de como administra, eu acho que tudo isso aí agrega pra caramba para vocês, para entender aí como é que funciona, como que deve ser o comportamento de vocês, a visão de vocês com a música e com a banda, para ter também uma carreira de sucesso, para ter também a agenda lotada de shows, assim como o Cassim tem. Queria agradecer a presença do nosso querido Cassim aqui. Nosso ilustre Cassim. Fico com dor no coração que esse papo a gente planejou de fazer de 20 minutos, mas a gente não conseguiu nenhum até agora. Porque, a gente chama aqui e fica falando de música, dessas coisas estratégicas, de coisas de gestão, coisas que a gente gosta aqui, além de falar de áudio e vídeo também, que é coisa do universo. E esses são assuntos que, nossa, assim, a gente, antes de gravar isso aqui, quanto tempo a gente conversou? A gente ficou 1 hora na sala. Cara, pena que não estava gravando. Mas, enfim, a gente gosta muito de fazer isso, falar isso, porque leva para vocês um conteúdo fantástico que a gente não teve acesso quando era muito mais novo, coisa e tal. E a gente acha importante agora vocês absorverem isso, ver isso, abre o coração. Cara, dá para ganhar dinheiro com a música, dá para ser um grande profissional, dá para ser foda. Só que o seu comportamento, ele não tem que esperar que a fodeza venha do mundo. Você tem que ser foda por você mesmo. Você tem que crescer, você tem que ser profissional. E depois de você ser profissional com você mesmo, você pode crer que o profissionalismo vai vir de fora também. Tem contas muito simples que você pode fazer, só fazendo um último adendo nessa questão de ganhar a vida tocando. O cara fala, você é músico, mas você ganha o quê? Trabalha com o quê? E tal. Eu vou pegar só pra não errar. É uma conta simples com valor inicial, tá? Então você faz o trabalho, seja de voz, violão, dupla, trio ou banda, e você determina que cada um ganha R$100. E você toca de quarta a domingo, que dá pra tocar. Dá pra tocar todos os dias, tá? Mas de quarta a domingo, são 5 trabalhos. E você faz... Errei na conta feia, mas tudo bem, você faz R$100 vezes 5, você faz 500 a semana, e aí você faz 5 semanas de trabalho, 4, 5, e aí você vai fazer R$2.500 cobrando R$100. Um adendo que os R$100 é um cachê bem baixo, inicial, e estamos falando, né, um número assim, irrisório. Você pode cobrar 200, e você faz 5.000. E você pode cobrar 300, ou quanto você quiser, e você pode fazer uma grana legal trabalhando com música. Aí você tem a segunda, a terça livre, estuda,
melhora suas técnicas, ou aumenta o repertório, ou melhora o seu marketing, trabalhar na divulgação dos seus trabalhos, ou busca, se você está fazendo bares a 200, tenta buscar os de 300, você vai misturando, está com 300, tenta os de 500, tem como fazer. Você pega um catálogo dos bares da sua cidade, do seu estado ou fora do estado, e você viaja para tocar. Dá para fazer, dá para ganhar bem, depende de você, tá? Não culpe o bar, não culpe a panela que não existe, não culpe a outra banda. Se não está funcionando, é porque alguma coisa você não está fazendo da maneira que deveria fazer. Então entenda essa coisa que não está funcionando como um feedback. Aliás, tá? eu acho que é importante o que você falou. Você não é só o que você toca. Não. Acho que depois de todo esse papo é muito importante frisar isso. Tem muita gente que a gente conhece que toca muito e não tem agenda. Por quê? Você fez a sua lição de casa, mas você esqueceu de todo o resto que está junto da música, o business da música. Mudou muito. Antigamente também tinha aquele sonho, vou assinar com uma grande gravadora, eu vou ser um artista como Guns N' Roses, que eu vou tocar esse milionário mundialmente conhecido. Mudou muito, posso afirmar que isso não existe mais, uma gravadora vai me descobrir daqui no ensaio. Não, o músico que hoje não enxerga a carreira como uma empresa, que ele tem que empreender e fazer um negócio, fazer mesmo todas as partes da banda, dividir isso entre a galera, o músico que não está fazendo isso, ele não está na ativa, cara. Ele está tocando pouco, ou está tocando barato, ou está tocando em lugares que ele não queria tocar, às vezes com pessoas que ele não queria e ganhando uma grana que ele não queria ganhar. Então tem como reverter, tá? Tem como. De repente troca uma ideia com a galera, busca conhecimento, tem muita coisa no YouTube, muito produtor falando dicas legais, tem o canal da 5 aqui fazendo essa parada legal de dar informações. Eu vi outras entrevistas, coisas de advogado com o Bruno, tal, coisa que todo mundo tem dúvida, registrar marca, contrato, então várias coisas. Procura o canal da Sala das 5, vê os outros papos, vê o que vai rolar daqui pra frente também, aproveite as dicas e marca um papo com a galera e assim, muda para ter coisas diferentes lá na frente. E acho que uma coisa que convém a gente falar aqui, aproveitando, fique esperto no que tá rolando no seu tempo. Por exemplo, se a gente falasse da década de 90, cara, a banda tinha que fazer um cartaz, tinha que colar isso aí em todos os postes, tinha que gravar uma demo, tinha que colocar uma música na rádio, tinha um caminho a ser percorrido. Hoje em dia, a gente está vivendo outra era, outra época, com outra tecnologia, as pessoas absorvem a música de uma forma diferente. Hoje a gente tem um negócio que é maravilhoso na mão, que são as redes sociais. E se você trabalhar isso, sua arte vai chegar a muita gente. Então, entenda onde você está, como que as coisas estão se interagindo. Porque senão, fica pra trás, se você ficar querer plantar o que foi plantado ano passado, você não vai colher a mesma coisa. Assim, então, para fechar, quer dizer, o músico para ganhar dinheiro depende só dele. Acabou. Com certeza. É o comportamento dele, a partir do momento que ele tratar a música com todos esses itens que a gente falou, com profissionalismo, com a seriedade, fazendo a lição de casa, entender que ganhar dinheiro com a música não é simplesmente estar no palco tocando, mas todo o trabalho que é feito antes do palco, porque o palco na verdade é a parte mais gostosa, a parte, abre aspas, chata, é todo o backline que tem atrás disso, tudo, é muita coisa, e é o que a gente está falando que vocês têm que fazer. Você que já toca e quer ganhar mais, você tem que parar para pensar o que você está fazendo antes de tocar e não na hora que você está tocando. Às vezes não é porque você não está tocando a música da vez que você não está vendendo show, é o trabalho que você está fazendo no backline. Então assim, muita coisa que é antes de tocar. Então pensa nisso aí, quando você vai fazer a sua estratégia, os músicos fazem muito isso, o fazejamento, né? Sai fazendo e não pensa no que está fazendo. Pensa no planejamento da sua carreira. Aonde você quer estar, com quem você quer estar, tocando por quanto, tocando como, por caixas de quanto, que cidade, que estado, dá para fazer. A gente conversou aqui, o Cassinha prova viva aí que é possível de ser feito, né? Não é um bicho de 7 cabeças, e pensa nisso, faz essa introversão. Acho que fazendo essa introversão, você vai começar a pensar em alguns itens aí que a gente falou que de repente você não está fazendo, você pode começar a mudar. O Cassim, apesar de trabalhar bastante, é muito aberto também. Se você tiver alguma dúvida, chama o Cassim lá no Facebook, às vezes ele tem um tempinho e responde. Pode me chamar também, me sola também, se quiser tomar um café com a gente, está convidado também. Mas o que a gente está falando aqui, basicamente, nesse case de sucesso do Cassim é possível ser feito. Se você não está conseguindo, reveja o que você está fazendo antes de tocar. Não é só tocar, é o que é antes. Isso muda muito. Cassim, obrigado, velho. Foi fantástico, cara. Acho que a galera ficou muito bem alimentada de informações sobre mudanças que eles precisam fazer para chegar numa agenda de sucesso igual a sua. Espero ter colaborado com isso.
Valeu mesmo. E futuramente, não sei até que ponto ou quando isso deve rolar, mas mediante toda essa demanda, eu tenho pensado e estudado sobre um curso, um workshop, alguma coisa nesse sentido, de dar uma assessoria para os músicos. Então vai rolar isso ainda, estou estruturando esse sistema todo e eu estou fazendo um cadastro de quem poderia se interessar por esse curso para dar informações e tal. Então vai rolar só um hot site com cadastro, é coachingmusical.com.br, você entra lá, faz o cadastro com nome, e-mail, banda, vai ter lá um formulário para você preencher. Eu vou saber quem está interessado, depois eu mando um esquema de tipo, como vai funcionar, preço, os assuntos que vão ser abordados, vou fornecer algumas planilhas para o cara saber como é que ele orça, quanto que ele gasta, quanto é que cobra tudo, algumas listas de contratantes que eu posso passar abertamente, indicação de profissionais, onde é que eu faço um vídeo? Você faz aqui, onde é que eu faço um áudio? Você faz ali, onde é que eu faço foto? Eu vou me cercar de profissionais para tentar montar um esquema legal e ao mesmo tempo compartilhar informações. Então fique ligado que isso vai rolar. Espero que vai vir coisa boa aí. Pode contar com a nossa parceria também. Tamo junto. Vamos que vamos. Obrigado, gente. Valeu.